Quero saudar a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aquele que reina e é para sempre. Sebastião já o cumprimentou. Quero saudar o pastor Amauri, que nos visita. Quero dizer que você é muito bem-vindo. Conhecer mais um servo do Senhor que está espalhado pelo Brasil, propagando a palavra do Senhor. Glórias a Deus por isso. Agradeço também a Deus porque Deus ouve as nossas orações. Hoje fiz 3 orações específicas. Uma foi pelo joelho da Naldinha, que o Senhor pudesse dar a força necessária para que ela pudesse, se não ter menos dor, pudesse ter vigor e força para poder vencer. E eu agradeço a Deus pela vida dela que está aqui. Orei também pela vida da titia, que tem passado um tempo de dores e dificuldades, também o Senhor permitiu. E também orei pelas meninas que estiveram e voltaram em paz. E eu glorifico a Deus porque o Senhor, Ele é bom e Ele ouve as nossas orações. Começamos o nosso culto às 19 horas, mas em especial agora nós entramos no momento da palavra. É um momento em que o Senhor, Ele fala conosco. É um momento que você tem que ter reverência. Quero pedir para você que você desligue o seu celular, se não, abaixe e coloque ele no silencioso. Como o Sebastião fala, se desligue das coisas do mundo. Também não é hora de você ficar com sede, não é hora de dar incontinência urinária. É um momento em que nós vamos estar aqui, algo em torno de 30 e poucos minutos, 40 minutos, falando de ensinamentos da palavra do Senhor, em que Deus pedimos que Ele fale conosco. Então eu sei que você pode suportar um tempo, a menos que você tenha algum problema de saúde, mas se não, procure ficar sentado, procure prestar atenção nesse tempo que nós estaremos compartilhando a palavra do Senhor. Amém, queridos? Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Cristo, crer em Cristo e ver a glória de Deus. Nós estamos finalizando o relato a respeito do texto de Lázaro dentro dessa nossa meditação expositiva, versículo a versículo, e nós trabalhamos na semana passada o conceito de fé. O fator fé é algo essencial para o cristão verdadeiro. Sem ela, não conseguimos caminhar, tropeçamos, caímos e ficamos prostrados no chão e não nos levantamos. Sem a palavra de Deus, nós estamos perdidos. Crer em Cristo é a força motriz para aqueles que se denominam cristãos. Como nos achegar a Deus? Como ter a certeza da salvação? Como poder contemplar a majestosa glória de Deus? Há uma resposta e uma resposta somente: crer em Jesus Cristo. Crer em Cristo. Não é condicionado à sua posição social, o valor do seu dízimo. Não depende da sua cor de pele, se você é homem, mulher, criança, idoso ou adolescente. Não há atalho, não há um caminho diferente ou qualquer outra alternativa. Cristo e somente Cristo é a nossa solução. O versículo que ficou da semana passada foi João 11:40, quando Jesus olha para a irmã de Lázaro e diz: respondeu-lhe Jesus, eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? E na semana passada nós meditamos que era uma resposta que ele já tinha trabalhado com Marta em alguns versículos anteriores, e ela entra naquela dúvida quando ele pede para retirar a pedra, e ele fala: eu não falei para você que se você crer, você vê a glória de Deus? Vivemos num mundo conturbado de situações complicadas. Cada vez mais nós, como cristãos, somos vistos como pessoas alternativas ou pessoas radicais. Estamos numa semana de aprovação da lei contra o aborto. Apesar de eu orar contra o aborto, eu tenho quase certeza que ele vai ser aprovado. Junto com o casamento homossexual e tudo mais coisas que estão vindo por aí. E cada passo que nós damos nessa direção é um passo em que a cultura ocidental contemporânea está indo para a sua destruição, e nós vamos fazer parte disso. A perseguição ela vai ser cada vez mais acirrada para pessoas como nós, que só vão ser considerados como cristãos fundamentalistas, porque nós temos um fundamento, que é as Escrituras. E as pessoas elas vão brigar com isso, elas vão discutir com isso.
Que nós possamos reconhecer esta realidade e firmar os nossos passos na rocha. Não há como você sobreviver em tempos como esse sem você estar com a sua casa, com os seus pés firmados na rocha. Devemos priorizar a busca do reino de Deus e a sua justiça, pois o que nos for essencial, Ele vai nos prover. É uma certeza que você tem que ter. A provisão financeira, a saúde física e emocional ou qualquer outra prioridade que você assim a coloque como prioridade, você tem que entender que ela cai para segundo plano quando o assunto é Cristo. Ele nos garante que as demais coisas, as coisas que são necessárias, nos será acrescentado e nós temos que crer nisso. A palavra de hoje tem como título Fé em Cristo e Dor Humana. O centro é Cristo em todas as pregações. Não há como nós fugirmos. Qualquer coisa que fuja desse tema cristocêntrico é heresia. Nós temos que entender que as Escrituras estão aqui para revelar Cristo. E todas as pregações, elas têm que nos trazer o caminho de Cristo, o caminho a Cristo, o arrependimento das nossas ações que impedem que nós nos acheguemos a Cristo. Fé em Cristo e dor humana. Eu quero convidar você, mais uma vez, a abrir o Evangelho de João, capítulo 11. Estamos finalizando, se Deus assim o permitir, o relato, na noite de hoje, deste evento da ressurreição de Lázaro. A partir da semana que vem, se o Senhor assim nos permitir, nós vamos começar a trabalhar o mimimi dos fariseus em relação a tudo isso que aconteceu. Evangelho de João, capítulo 11. Versos 39 em diante. Evangelho de João, capítulo 11, versos 39 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados, com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Palavra do Senhor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, estamos na Tua presença, perante o texto sagrado. Agradecemos porque, por alguns domingos, Pai, meditamos nesse texto de João, capítulo 11, em especial esse relato de Lázaro, e nós podemos aprender de Ti os Teus ensinamentos. Agradecemos pela ação do Teu Espírito, abrindo o nosso entendimento, abrindo, Pai querido, os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua santa voz, Pai. Mais uma vez pedimos a Ti que o Senhor nos abençoe, que o Teu Espírito de entendimento seja sobre as nossas vidas. Quero pedir, Pai querido, que o Senhor possa me capacitar nessa noite, que eu possa trazer um recado santo ao coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, apesar da minha fraqueza, apesar da minha imperfeição. Sei, Pai querido, que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que eu posso pedir, pensar ou imaginar. Por isso, Pai, eu coloco esta palavra nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Por alguns domingos meditamos nesse texto, falando em especial a vida de Lázaro, em que começa lá no versículo 1, quando Jesus recebe um recado que Lázaro estava doente. E Jesus decide ficar um pouco mais. Os discípulos não entendem, ele explica o motivo. Até que chega um momento em que Jesus fala: vamos. E ele vai, encontra primeiramente com Marta. Marta tem um diálogo com ele, questiona ele: olha, se eu tivesse aqui, ele não teria morrido.
E Jesus fala assim, olha, pode crer que se você crer, algo diferente vai acontecer, diferente do conceito judaico que vai ser uma ressurreição apenas no último dia. Na sequência, Maria vai conversar com Jesus, também no mesmo sentido de conversa. Jesus Cristo, ele se emociona em alguns momentos, até que ele olha para Marta e fala assim, vamos lá para o túmulo, vamos lá onde está enterrado o morto, e fala, tira a pedra. Marta apresenta a incredulidade dela quando reclama e fala assim, olha, Jesus, já está fedido, já está de 4 dias. E aí Jesus, ele abre a nossa palavra dizendo, esse tempo de hoje, dizendo, Lázaro, vem para fora. E o primeiro versículo que nós vamos meditar é João 11:44. Eu coloquei o 43 apenas para nos facilitar o entendimento. João 11:43 e 44, tendo dito isso, gritou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E aquele que tinha estado morto saiu, com os pés e as mãos enfaixados e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes disse, desatai-o e deixai-o ir. O evangelista tem cuidado em mencionar o lenço e as faixas, com o fim de nos informar que Lázaro ele saiu do túmulo da mesma maneira que ele entrou. Da mesma maneira que aqueles homens prepararam, é como ele saiu. Aleluia. Esse modo de sepultamento é mantido até hoje pelos judeus, que cobrem o corpo com uma faixa e a cabeça separadamente com um lenço. É algo que a gente vai ver lá no fim do Evangelho de João, quando Jesus Cristo ele morre e ressuscita. Também se cita dos panos, se cita a respeito deste lenço. Tem até uma curiosidade a respeito do lenço, que quando o lenço ele é colocado numa posição diferente, simboliza que vai haver retorno. Alguma coisa vai acontecer. Quando um judeu visita outro judeu e gosta da recepção, ele simplesmente deixa alguma coisa, ou deixa um óculos, deixa como um motivo para ele voltar. E é muito mais um símbolo dizendo, nós gostamos da sua recepção. E Jesus Cristo, lá no fim do Evangelho de João, ele vai fazer a mesma coisa. Então esse fato de envolver com o pano e colocar um lenço no rosto era algo comum. Uma pessoa assim enfaixada podia até pular com os pés juntos, arrastando-se devagar, mas dificilmente poderia andar naturalmente. E quando Jesus grita, Lázaro sai para fora, o que saiu foi um homem pulando, todo amarradinho, todo presinho, com o rosto tampado, e eu não sei como não se relata que ele não tropeçou e caiu. O texto expõe um paradoxo. O que sai está morto e ostenta todos os atributos de morte, mas na verdade, por sair, ele está vivo. Aquele homem tem todos os atributos de um morto, mas está vivo. As pessoas que andam neste mundo, elas vivem numa condição semelhante a essa. Só que eles andam, parecem vivos, mas eles estão mortos. Pessoas trabalham, se dão em casamento. Amanhã, segunda-feira, dia de trabalho, se você acordar algo em torno das 7 da manhã e você for ver lá no metrô cheio, pessoas andando, e parece que estão vivos, mas eles na verdade estão mortos. O espírito deles está morto. São pessoas que têm uma sequência de vida que é nascer, trabalhar, casar ou não, estudar, morrer e mais nada. Mas eles não sabem, mas eles estão mortos. Se você está aqui essa noite, se você ouve a palavra do Senhor, se o Espírito Santo ele habita no seu coração, quer dizer que você não faz parte desse grupo. Pastor, mas parece tão igual a mim. Quando eu estou lá na escola e eu sento e eu olho do lado, eu vejo uma pessoa e parece que ela está viva, mas ela não está viva, ela está morta. Quando o Sebastião ele vai trabalhar na CAESB, eu não conheço as pessoas que trabalham com ele, mas algumas pessoas que andam com ele estão mortas. Quando o Felipe vai lá fazer a venda de rosas dele lá, ele vende rosas muitas vezes para mortos. Pessoas que não conseguem entender, que realmente não têm expectativa nenhuma de vida. Aquele que sai, aparentemente está morto, mas na verdade ele está vivo. A fim de exaltar a glória de Deus, só faltava que os judeus tocassem com as suas mãos e vissem a obra divina com seus próprios olhos. Pois Cristo poderia ter removido as faixas de Lázaro, poderia ter removido o lenço de Lázaro, como ele poderia ter removido a pedra,
Porém, ele decidiu entregar esta função nas mãos dos espectadores, como suas testemunhas já tinham feito anteriormente. João 11:39, quando ele fala, tira a pedra. Ele poderia demonstrar? Claro que poderia. Ele poderia ter falado e mostrado mais poder? Poderia, mas ele decidiu que assim não seria feito. E aí, quando essas pedras elas aparecem na minha vida e na sua vida, tem como objetivo apresentar a figura de Deus. Nós não vivemos tempos fáceis. Cada um tem a sua situação particular de problema, e essa situação particular de problema tem que ser analisada como uma oportunidade de Deus para que a gente venha crescer. Porque se você olhar dentro da perspectiva do morto, você se desespera. Você não encontra a saída. Porque Deus decide nos usar, seres imperfeitos que somos, e nós somos imperfeitos. Por mais que a teologia da prosperidade, por mais que muitas igrejas falem sobre você ser vitorioso e tudo mais, nós somos seres imperfeitos. Nós somos seres que, apesar de ter o próprio Deus dentro do nosso coração, não agimos como. Nós vivemos dentro de uma condição normal. E eu brincava lá fora com o Felipe antes de começar o culto, e ele falou para mim assim, eu estava numa reunião de família, e meu coração falava assim, fica. Mas aí o Espírito foi mais forte, falou, vai. E aí ele está aqui. Quantas pessoas não ouvem o coração ou ouvem o clamor do mundo para não se posicionar como cristãos? São situações que acontecem. Mas por que Deus decide nos usar? Porque Ele é Deus. E porque Ele assim decide fazer. Porque Ele, dentro da sua sabedoria, Ele usa as ferramentas que Ele quer, em especial os piores, em especial os mais ignorantes, os mais fracos, exatamente para confundir aqueles que se dizem fortes, aqueles que se dizem sábios, aqueles que se dizem super-homens, mas não o são, porque estão mortos. Nossa responsabilidade é apresentada. Falava hoje à tarde com um jovem que tem lutado com os pais dele em relação à cultura cristã, entre uma cultura bagunçada e uma cultura pautada na Bíblia. E eu falava com ele dizendo para mim assim, olha, eu estou quase, entendeu, tendo uma abertura para falar com os meus pais. E eu falava para ele assim, você se prepara, porque você tem uma responsabilidade com eles. E ele falava para mim assim, olha, eu estou abandonando o WhatsApp, eu estou deletando o Facebook, estou tirando tudo que pode me impedir, porque eu preciso de tempo, eu preciso de ter forças. E eu oro, pastor, ele falava para mim, eu oro para que Deus ele me dê forças, para que eu não tenha nessas mídias sociais algo que roube o tempo que eu posso usar para conhecer mais a Deus. Um jovem na flor da idade, mas uma pessoa que está lutando contra a sua própria carne, sabendo que há uma coisa mais importante. Seja bem-vindo, meu irmão. Estava com saudade de você. Amém. Nossa responsabilidade é apresentada. São eles que o ataram, são eles que hão desatá-lo. Assim como a pedra que tinham posto encerrando o morto no passado. Você tem responsabilidades. Não é um nem dois, mas a grande maioria das pessoas que vêm no gabinete para aconselhamento, eles vêm apresentando problemas, buscando soluções, mas em nenhum momento perguntaram a Deus antes o que deveriam fazer. E aí as pessoas elas têm vindo para a igreja na busca de uma solução mágica. Pastor, eu faço isso e eu quero que o senhor faça uma oração por mim para que isso acabe. Ele falou assim, meu querido, não é assim que funciona. Não há essa mágica. A gente falava um pouco hoje pela manhã sobre misticismo. O ser humano ele é místico. Esse misticismo de que a imposição da mão de um pastor elimina todo o mal da vida da pessoa. Não existe isso, querido. Eu sou tão pecador e tão imperfeito como você. Você cria consequências na sua vida, causas e consequências na sua vida, e quem vai ter que lidar com elas é você. Nós oramos por você, cremos na ação de um Deus poderoso, cremos na ação de um Deus que levanta mortos, que abre os olhos de cego, abre ouvidos de mudos, surdos, que abre mar, cria céus e terra. Mas nós sabemos que Deus,
Ele permite que você faça coisas, mas que você também tenha responsabilidade para aprender com elas. Aqueles homens ataram Lázaro. Aqueles homens colocaram a pedra no lugar. A função deles é desfazer o que eles tinham feito. Ao desatarem Lázaro, não é só Lázaro que fica livre. Talvez você, numa leitura muito rápida, você fale assim: bom, Lázaro ele ficou livre para esticar o braço. Se estava dormindo, né? Quando você dorme em cima do braço por um tempo, ele fica tudo formigando. Eu não sei como foi ali, mas outra coisa aconteceu. Não foi só Lázaro que reviveu, mas a figura daqueles homens que estavam desatando. Ao desatarem Lázaro, o morto, são eles que se desatam do medo da morte que os paralisava. As pessoas temem a morte, vão chegando à morte. E eu não estou dizendo que você não tem que fazer uma previdência social, ou que você tenha um plano, entendeu, para sua aposentadoria. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que essas coisas dentro do âmbito da sociedade é porque as pessoas elas morrem de medo. Morrem de medo de ficarem sozinhas, de não terem onde morar, de não ter. Mas a palavra de Deus nos garante que o essencial não falta. Quem fala não sou eu, quem fala é Deus. Por isso que nós temos que dedicar o nosso tempo, a nossa força, o nosso vigor a conhecer mais e mais desse Deus. Conhecer mais e mais dessa Constituição que chama-se Bíblia Sagrada, que tem que reger a minha vida e a sua vida. Senão você vai viver como um morto. Vai viver como um morto. Glória a Deus. Aleluia. Ao desatarem Lázaro morto, são eles que se desatam do medo da morte que os paralisava. Assim saem não só um do sepulcro, mas saem todos aqueles que estavam juntos do sepulcro, que os submetia à escravidão da morte. Somente agora, sabendo que morrer não significa deixar de viver, é que a comunidade estará pronta para entregar a sua própria vida, e é esse o sinal que a gente vê na igreja primitiva. Pessoas que não têm medo de morrer. Aleluia. Pessoas que enfrentam leões. Pessoas que enfrentam a morte, que enfrentam óleo quente, enfrentam crucificação. Quando Pedro é questionado, ele fala assim: eu não sou digno de morrer crucificado como meu Senhor. Crucifica eu de cabeça para baixo, porque eu não sou digno. Como é que as pessoas fazem isso? Como é que Paulo e Silas na prisão, num ambiente totalmente insalubre, depois de estar totalmente machucado pela surra que eles tomaram, vão conseguir cantar glória, glória, aleluia, outro hino que havia na época? Eles tinham a certeza que a morte não era definitiva, porque eles conviveram com o autor da vida, Jesus. Glória a Deus. Aquela comunidade estava pronta para entregar a sua vida. João 10:18, ninguém atira de mim, exemplo do nosso mestre. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi do Pai. Pastor Paulo, será que eu vou ter que entregar minha vida literal? Não sei. Não conheço o futuro. Não há ninguém que possa responder isso para você. Pode ser que sim. Pode ser que você esteja numa situação em que você tenha que entregar a sua vida em prol de outra pessoa ou de uma situação. Mas simplesmente pode ser também que Ele esteja querendo que você o coloque em primeiro lugar. E você morra, por exemplo, para uma mídia social. Ou você morra para um desejo, um vício que você tem. Ou uma coisa que toma o seu tempo. Futebol é uma bênção, não tenho nenhum problema com isso. Mas pessoas, elas ficam fissuradas nisso. Viajar é uma bênção, mas pessoas só pensam nisso. E nós temos que entender que, a primeiro lugar, é o Senhor. Talvez o Senhor ele não esteja pedindo para você entregar a sua vida literalmente. Não está pedindo para você ir lá para o Irã pregar o Evangelho. Ou lá para a Arábia Saudita, em que só você portar um exemplar da Bíblia Sagrada já é um motivo para você ser fuzilado ou enforcado. Talvez Ele não esteja pedindo isso para você. Talvez Ele esteja pedindo uma coisa muito mais simples. Apenas 10 minutos do seu tempo por dia. Talvez você acordar um pouco mais cedo e você poder ter um tempo de oração com Ele, não só o obrigado por tudo e amém. Não sei o que Ele exige de você.
Aqueles que ouvirem o brado de Jesus participarão da sua ressurreição. Nesse texto ele fala: Lázaro, sai para fora. Talvez ele esteja falando com você. Fulano, Beltrano e Ciclano, desperta. Desperta. Para com isso. Toma atitudes. Muda comportamentos. Muda seu jeito de pensar. Muda o seu jeito de agir com as pessoas que te cercam. Demonstra amor. Fala, demonstra, pega, abraça, alimenta. Faz o que for possível. Aqueles que ouvirem o brado de Jesus participarão da sua ressurreição. E aqueles que o rejeitarem? Não, pastor, eu acho que é muito para mim. A gente vê algumas passagens, em especial, aquele homem rico, aquele rapaz rico fala: Senhor, eu quero te seguir. O que eu preciso fazer? Olha, 10 mandamentos. E ele fala: isso eu faço, aquilo eu faço, isso eu também faço. E Jesus fala: glória a Deus, só falta uma coisa: vende todos os seus bens e me segue, dá para os pobres. E aquele homem abaixa a cabeça porque ele era dono de muitas posses, de muitos lugares, muitas coisas, não tinha muitos bens. E ele não conseguiu se desprender disso. O que é que te prende? Falei na semana passada, qual é a pedra que você precisa retirar? João 11, 45 e 46. Muitos judeus que tinham ido visitar Maria, tendo visto o que ele fizera, creram nele. Mas outros foram ter com os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. A reação natural a um milagre ocorrido é as pessoas aceitarem Cristo. Você vê isso nas igrejas que falam sobre cura divina, e eu creio na cura divina, senão eu não oraria por vocês. Mas às vezes a pessoa ela se fixa muito mais no milagre do que na própria palavra. Se há alguma motivação para você estar na igreja que não é Cristo, você está errado. Pastor, eu estou aqui porque o grupo de mulheres é legal. Está errada a motivação. Eu estou aqui porque o grupo de jovens é legal. Está errada a motivação. Qualquer outra motivação que não seja conhecer o Senhor é uma motivação errada. E como as pessoas gostam de motivações erradas e não seguem ao Senhor. A reação natural ao milagre ocorrido é a adesão a Jesus, é o que uma grande parte daqueles judeus fizeram. A vida é a aspiração suprema do homem, e Jesus mostrou que comunica uma vida que vence a própria morte. Hoje a gente vê as pessoas fazendo malabarismos, entendeu? Para estender a vida por mais um ano, por mais 10 anos, a busca da vida eterna. Outros pensando: olha, eu vou congelar a pessoa aqui, um trabalho de criogenia, joga o nitrogênio líquido ali, congela as funções da pessoa quando ela está no terminal, porque quem sabe daqui a 100 anos a pessoa ela acorda já com uma cura disso e ela pode ser restaurada. Isso é uma realidade. As pessoas elas querem estender. O ser humano sempre busca por um dia de vida a mais. Um dia de vida a mais. Aqueles homens haviam ido prestar solidariedade a Maria, impotentes perante a morte. O que você pode fazer perante a morte? Nada. Nada. Mas com Jesus amanheceu a esperança. A morte não tem a última palavra. Lembra daquela musiquinha que a gente canta na ressurreição? Ressuscitou, 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 aleluia. Ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. Ele é a minha esperança, Ele é a sua esperança, porque Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. A morte não tem mais a última palavra. A sua enfermidade não é o médico que dá a última palavra. Quem dá a última palavra é o Senhor. Amém? Cristo não permitiu que o milagre que operou ficasse sem fruto, pois por meio dele ele atraiu algumas pessoas à fé. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Não consigo entender na minha mente finita qual é o propósito da minha titia estar doente, ou da Naldinha estar com o joelho ruim, ou a Lurdinha com dificuldades, e qualquer outra dificuldade que você tenha. Eu não consigo entender. A minha mente é finita. Eu não consigo entender. Eu me compadeço da dor e da dificuldade que você passa, mas para Deus tem propósito. Qual é, eu não sei. Não cabe a mim
saber. Se fosse, Ele me revelaria, mas não cabe a mim. Mas o Senhor tem um propósito. Quando Cristo, Ele cria aquela ação daquele milagre, também Ele queria alcançar vidas e também condenar vidas. Parece difícil a gente entender isso, que aquele milagre teve uma função dupla: condenar pessoas e salvar pessoas. Aqueles que entenderam o milagre e se renderam a Ele foram salvas, mas aqueles que o rejeitaram se perderam. Não sei se no futuro se arrependeram ou faziam parte daquela grande massa que gritava Barrabás e não Cristo. Talvez, não sei. Já lemos esse texto algumas vezes, Isaías 55, 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que para que a designei. Aleluia. Pessoas vão estar no último dia do Senhor, no dia do juízo, e vão falar assim: eu nunca ouvi falar de Jesus. E Deus vai falar assim: você estava lá junto com as pessoas que ressuscitaram Lázaro, e vocês, em vez de darem adesão a Cristo, em vez de vocês falarem eu creio, vocês foram fofocar lá para quem? Para os fariseus. Vai ser amargo, vai ser amargo. Devemos entender que os milagres, eles têm duas funções. Primeiro, preparar a minha fé. É um jeito de Deus passar aquele arado em cima do terreno. Prepara a sua fé. Segunda, confirma a sua fé. Prepara e confirma. Mas pastor, o testemunho, o milagre, ele gera fé? Não gera fé. Ele só prepara e ele só confirma. A única coisa que gera fé chama-se Palavra de Deus. Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Não a minha filosofia, não o meu coaching, não a minha experiência, nada disso. Palavra. Palavra. Se eu vier aqui perante vocês e ler um texto bíblico, fechar a Bíblia, eu der a bênção apostólica e nós formos embora, eu tenho certeza que a palavra de Deus ela vai fazer algum efeito na sua vida. Ela é suficiente. Enquanto tinha medo da morte, a comunidade não via diferença nenhuma entre os judeus e os discípulos de Jesus. Agora, a consciência da vida e a certeza da sua continuidade na morte fazem da comunidade testemunho do amor de Deus que liberta o homem do temor mais profundo, a morte. Para que você existe? Por que Deus escolhe pessoas imperfeitas como você? Porque você está vivo. Para que no meio de pessoas que estão mortas, você possa levar a vida. O teu testemunho, ele é necessário, porque o próprio Deus lá em Mateus, no último capítulo de Mateus, ele fala, ide. E aí não é o ide, nós já falamos sobre isso, é indo. Não é relegado a minha pessoa como pastor, ou a figura do presbítero Sebastião, ou do presbítero Cláudio, ou do pastor Amauri na sua comunidade, não. Todos nós temos que dar testemunho de Cristo, porque as pessoas estão mortas e nós temos vida. As palavras e obras de Jesus Cristo muitas vezes dividiram os judeus. Nós já vimos isso lá em João 7,12. E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, outros não, ele engana o povo. Sempre existiu essa divergência. Sempre vai existir essa divergência. A malícia dos que viram o milagre, mas o repudiam, é expressa pela busca do grupo que persegue Jesus com mais afinco. Eles vão lá fofocar para os fariseus. São os incondicionais da ordem justa, os que não se rendem perante os fatos porque não desejam a vida. São os mortos que procuram a morte. Que o homem tenha vida e seja livre constitui escândalo para eles, motivo de inquietação. Quando você encontra alguém que está morto e ele não é uma pessoa que é separada de Deus para ouvir a palavra, ele vai querer te trazer para a morte.
quantas possibilidades. Oh, mas é tão bonito o budismo, é tão bonito o Seishonoye, é tão bonito a macumbaria. Vamos lá, ou então vamos num culto assim, ou vamos ali, vamos fazer uma campanha maluca aqui, vamos fazer todas essas coisas doidas. Porque o nosso Deus, ele não é suficiente. Então você tem que fazer uma campanha disso, tem que fazer um esforço daquilo, vai lavar a escada lá da igreja, vai subir de joelho e vai fazer um monte de coisa. E Cristo fala assim, não tem nada disso. Esses homens, eles só criam empecilhos para você chegar à verdade, que é a verdade de Deus. Mateus 23:13 fala da realidade que era no tempo de Jesus. Ai de vós, escribas! Ai de vós, fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e também não quereis que os outros entrem. Eles não entram, não querem saúde e também não querem que você tenha saúde. Abra a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 2. 1 Tessalonicenses capítulo 2, nós estamos finalizando. Versos 14, 15 e 16. Assim diz a palavra de Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versos 14 a 16. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes não sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. A realidade dos vivos perto dos mortos é essa. Os mortos, eles querem nos calar. O mesmo também vai acontecer no fim dos tempos. Não é algo que é relegado ao passado ou à época de Jesus ou da igreja primitiva. Eu escolhi um texto do Antigo Testamento, mas eu poderia ter escolhido um texto de Apocalipse. Eu preferi o texto profético de Miqueias, falando já também do fim dos tempos. Porque o filho despreza o pai. A filha se levanta contra a mãe. A nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Aqueles que vivem com você. Apocalipse diz, no dia do Senhor, o Senhor ele vai pegar um e o outro fica. Um casal vai estar dormindo na cama, é levado o marido, é levado a esposa e fica um. Dois vão estar na lavoura trabalhando, um vai e o outro fica. E haverá contenda. E pais entregarão filhos, filhos entregarão pais. Quando você começar a falar contra aborto, espera mais um ano, espera mais 3 anos e vai começar a falar sobre aborto, contra aborto. Vai ver como você vai ser tratado. Quando você daqui a 1, 2, 3 anos vai falar contra a ideologia de gênero, vai. Escreve no papelzinho ou coloca um alarme no seu celular, apesar que dificilmente você vai estar com o mesmo celular daqui a 3 anos, porque você precisa de um celular novo, claro, né? Mas você coloca lá, lembrar de falar sobre tal assunto. Você vai ver como é difícil você fazer isso, porque as pessoas elas vão te repudiar, seja no trabalho, seja na igreja, seja na sua própria casa. Fechamos o texto que fala sobre Lázaro. O desígnio de Deus sobre o homem que Jesus realiza é a comunicação de vida, que muda qualitativamente a que o homem possui, uma vida definitiva que supera a morte. Culmina assim o desígnio do amor criador. Jesus convida a penetrar nessa realidade do amor de Deus e descobrir o seu alcance. O medo da morte, como desaparição definitiva, torna o homem impotente para resistir à opressão e funda o poder dos opressores. Somente a certeza de possuir-se plenamente para além da morte liberta nele a capacidade de entrega generosa e total. Enquanto você não crer, enquanto você não entender que não há nada que possa te tocar,
sem a permissão de Deus, você vai continuar vivendo com medo. Situações financeiras, emocionais, de saúde, qualquer sorte e espécie. Nós temos que entender que nenhuma situação é maior do que o nosso Deus. Eu vou ler um salmo, mas eu quero convidar você a fechar os seus olhos. É um salmo que é chamado um salmo de entrega. Não é para você ler, não. Eu vou ler para você. São apenas 8 versículos. Nem vou falar para você não ficar com vontade de procurar qual é ele. Assim diz o Senhor ao seu coração: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te pacientes, certamente isso acabará mal. Assim diz o Senhor ao seu coração. Senhor, em nome de Jesus, louvamos a Ti pela Tua palavra, Deus. Louvamos pelo Teu grande amor. Louvamos, Pai querido, porque podemos crer que como Lázaro, Pai, teve a sua vida ceifada e resgatada por Ti, assim o é, Pai, porque mesmo que nós venhamos a morrer, em Ti nós viveremos. Pai, nos dá força, nos dá vigor, nos dá, Pai querido, a sabedoria necessária para escolher os Teus caminhos, Pai. Que os nossos desejos, que as nossas vontades, que os nossos corações se calem perante a majestade da voz do nosso Senhor. Nos abençoa, Pai. Nós precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor.